Belo Horizonte recebe amanhã o primeiro Congresso Brasileiro de Neurovisão. É isso mesmo? Correto. Vamos explicar para as pessoas. É seguro que muita gente não sabe bem o que seja a neurovisão. Vamos explicar? Por favor. A neurovisão é um braço da neurociências, né? Então é uma ciência também que estuda a visão de forma completa, do olho até o cérebro, com todas as áreas envolvidas nesse processamento. E esse congresso seguramente vai trazer especialistas da matéria. Exatamente. A ideia desse congresso é ele ser multidisciplinar. A gente vai ter profissionais de várias áreas e pesquisadores especialistas no tema. A ideia dele é fazer exatamente esse contato, porque normalmente os pesquisadores ficam nos seus laboratórios, estudando, descobrindo técnicas, né, doenças novas, tratamentos novos, e esse conhecimento não chega até os profissionais que trabalham com isso. Então a ideia é trazer tanto especialista como os profissionais que têm na sua prática a necessidade desse conhecimento. Virão pessoas de toda parte, só do Brasil, vêm também do exterior? Vêm algumas pessoas do exterior, mas o foco desse, lá no exterior, é mais conhecido, a neurovisão. Então o foco é reunir os pesquisadores, as pessoas que trabalham daqui, né, para em primeiro passo a gente se conhecer, saber o que as outras pessoas estão fazendo, mas a gente vai ter um boliviano de Cochabamba, o Dr. Richard, que ele vem também, inclusive, dar uma palestra amanhã à tarde no Congresso. Quais são os problemas mais comuns detectados nas pessoas com relação à neurovisão? A questão da neurovisão é que ela está presente em várias condições, né? Existem alterações neurovisuais em várias condições que tem alguma alteração com o sistema nervoso. Então tem gente que tem enxaqueca, gente que tem depressão, esquizofrenia, epilepsia. Eu fiz meu doutorado com crianças com desnutrição. Então várias condições acabam afetando a visão, mas como essa alteração não está no olho, passa despercebida e as pessoas não têm suas queixas resolvidas. Quando a senhora começou a falar, eu já estava até entendendo de maneira oposta, de maneira contrária. Eu supus que por ter problemas na visão viriam essas consequências, como enxaqueca. Não, é o contrário, né? É o contrário. É porque, às vezes, a pessoa tem o olho intacto, tem as lentes do olho, tudo funcionando, mas tem problemas. Às vezes tem alucinação, por exemplo. Alucinação visual, tem gente com enxaqueca que olha e vê áurea, tem estudos com depressão, por exemplo, com paciente depressivo, que mostra que ele tem prejuízo na sensibilidade ao contraste. Então ele já vê o mundo mais cinzento, por causa da condição. Ele tem alteração tanto no humor, como na percepção, né? Ele de fato vê o mundo mais cinzento, por alteração nessas áreas cerebrais que processam a visão, e que estão alteradas nessa condição. É fácil identificar isso? Então, eu digo não para o profissional, no caso da senhora, para a própria pessoa identificar isso, que está enxergando o mundo com cores diferentes, é fácil? Então, não é tão fácil, porque muitas vezes as pessoas vão em oftalmos, né, e relatam isso, que estão vendo as coisas mais borradas, não veem tão nítido, e acabam saindo de lá sem resposta, falando que é estresse, que é psicológico, porque como eles não têm o material, né, acaba sendo despercebido. Mas tem muita gente que relata, por exemplo, que quando vê as letras mexendo, ou que elas vão apagando, ou que não consegue ler por muito tempo, fica com muita dor de cabeça, mas acaba ficando sem continuação, né? Então as pessoas até relatam esses problemas. A questão é que não tem ninguém para ouvir. A senhora diria que muitas vezes a pessoa enxerga bem de perto e de longe, mas tem esse problema? Com certeza. Porque essa questão de enxergar de perto e de longe é uma capacidade de focalização da luz na fóvea, que é a região de maior acuidade na nossa retina. E isso o oftalmologista resolve com lente. Então a pessoa coloca o óculos e corrige. Mas tem muito mais além disso. O sistema visual, ele tem a informação que sai do olho e passa por área de percepção de movimento, percepção de cor, percepção de face. Então você pode estar com o olho intacto e ter problema em um monte de outras funções. Seguramente vai ter consequências por causa disso. Com certeza. Bem, existe uma síndrome de Irlen, que chama? Síndrome de Irlen. Ela atinge cerca de 20% das pessoas em todo o mundo, que é uma proporção expressiva. Grande. Né? O que é essa síndrome? A síndrome de Irlen, os estudos mostram que ela tem uma incidência de 40%
em pacientes que têm transtorno de aprendizagem. Ou seja, eles são tidos como pessoas que têm retardo mental, que têm dificuldade de aprender, e na verdade é por questões visuais. Mas como não está no olho, né? Esses pacientes, eles têm alguns sintomas parecidos com dislexia, eles leem, veem as letras dançando, tem toda essa questão, mas a grande diferença deles é que eles têm hipersensibilidade à luz. Então, eles ficam muito incomodados na luz e eles acabam preferindo o escuro para escrever, para etc. É até chamado de síndrome escotópica, que escotópica significa exatamente isso, baixa condição de luminância. A criança que tem dificuldade, como a senhora está expondo, para ler ou para enxergar as coisas, seguramente vai ter dificuldade de aprendizado. Com certeza. A senhora diria que as escolas hoje, não sei nem se a gente deve usar o termo qualificadas ou habilitadas para identificar isso na criança? Então, não, com certeza não. Eles têm alguns testes ainda, mesmo de acuidade visual, é num nível bem precário, em condições muito pouco controladas. Você diria escolas públicas e particulares? Escolas públicas, particulares é um pouco melhor quanto ao uso do óculos, mas somente. A gente tem um projeto, que é o projeto Right Start, que é no Canadá. Esse projeto lá, eles fazem essa triagem, essas consultas com as crianças em idade pré-escolar. Porque daí a gente consegue prevenir, já diferencia as crianças que têm algum problema e já direciona para um tratamento. Aqui no Brasil a gente faz de forma retardatária, né? A gente vê o problema, constata e tenta tratar. E mesmo assim ainda num nível bem baixo. Este problema pode acontecer com pessoas de todas as idades, é democrático com todas as idades, homens, mulheres, meninos, com todo mundo? É bem democrático. É? Com todo mundo. Tem gente de todas as idades que tem esse problema e quanto mais tarde é diagnosticado, maiores são as consequências, né? Quando a gente fala para as pessoas as mais variadas possíveis, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo fale assim, eu estou observando isso no meu filho. O que a senhora pode dizer, por exemplo, para as mães, para os responsáveis? O que ela pode identificar no filho para buscar ajuda? Então, tem criança que começa a ler e cansa, não consegue ficar nem 15 minutos lendo, ou lê e fica com dor de cabeça. Aí a criança começa isso é muito confundido com um transtorno de déficit de atenção. Tem muita gente que toma remédio indevidamente, até porque tem isso, né? Tem um caso de uma mãe que eu acompanhei, que ela começou a chorar quando o filho fez o tratamento, que ele melhorou assim espantosamente. Ela pediu, meu filho, desculpa por todas as vezes que eu te bati. Então acaba sendo a criança vista como preguiçosa, né? Que não quer nada, não gosta de estudar. Mas muitas vezes, uma porcentagem grande, quase metade, não gosta de estudar porque tem um problema visual. Então ele cansa, o cérebro dele faz muito esforço para estudar, muito mais do que o normal. E o tratamento o que é? Medicamentoso ou não? Não, o tratamento tem gente que tem comorbidade, né, tem mais de uma condição, precisa tratar com medicamento. Mas o tratamento que a gente faz, que tem se mostrado, tem pesquisas que eu estou fazendo, que mostra melhora de 230% no resultado. É mudando os tipos de lente. Porque tem lente que é para a parte óptica do olho, e tem lente que muda a entrada que vai na retina e vai ser processada no cérebro. Tem filtros diferentes que a gente pode pôr. Então a gente está usando isso. São técnicas não invasivas, né, fáceis, e que não são usadas por falta de conhecimento mesmo. Coisa interessante. Voltando ao Congresso, esses temas seguramente vão ser abordados. Com certeza. Vão ser vários temas, né, muito legais. Tem visão computacional, a ideia de retina artificial, né, modelos matemáticos para quem perde a visão. Tem o blind sight, que é visão cega. São cegos que, na verdade, poderiam ver se fossem treinados, mas tem o diagnóstico de cegueira precoce. A gente vai ter uma especialista, Dora Ventura, que a gente está lançando um prêmio em homenagem a ela. Ela é especialista em visão de cores. Então tem vários temas vão ser abordados. A senhora falou uma frase aí que eu tenho certeza que muita gente está de ouvido em pé. São cegos, mas se fossem treinados poderiam enxergar. Como é que é isso? Tem um vídeo, se as pessoas colocarem no YouTube, é Blind Sight. Só letra para que as pessoas possam anotar. É BLIND, Blind, e Sight é CIGHT. Se eles entrarem lá, eles vão ver um cego, completamente cego, que você coloca ele numa sala cheia de obstáculos, ele anda na sala, desvia de tudo, não bate em nada,
e não sabe o que tá, ele não sabe que desviou. Ele não viu, mas desviou. Porque ele tem um tipo de cegueira que é cegueira cortical. É uma cegueira devido à lesão no cérebro, em áreas visuais. Então, às vezes, até um oftalmo famoso, que eu não me recordo o nome, dos Estados Unidos, ele falou que ia chamar todo mundo que ele diagnosticou como cego para testar de novo. Porque quem tem esse tipo de cegueira, a gente consegue com treinamento recuperar. Bem, certamente já pediram aqui o telefone da senhora, que vão querer depois buscar mais informações. O site, então, Blind Sight, é esse aqui? O Blind Sight é a condição, aí tem um vídeo. Você pôr no vídeo do Google, você vai ver esse senhor que é cego e que ele atravessa a sala sem bater em nada. Bem, esse congresso de amanhã, ainda há vagas? Há vagas e a gente está com inscrições abertas ainda, pode fazer a inscrição até na hora. A gente tem um espaço grande, como a gente está dentro da UFMG, no departamento de engenharia, a gente tem uma estrutura boa e como é o nosso primeiro congresso, a gente está procurando mesmo que vá a maior quantidade de pessoas possível, então... A senhora quer deixar um telefone de contato? O telefone da gente é o 3289-2055 e a organizadora do evento é a Juliana Ubach. 3289-2055. Ok, valeu. Obrigado pela visita, bom dia. Obrigada a você. A doutora Carolina Alencar é neurocientista do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, agora são 11h18 em BH.